Aleluia, Deus. Deus poderoso. Amém? Vamos ler Atos 16. E no versículo 16 que diz assim: aleluia, Deus. Amém? Aleluia, Jesus. Que diz a palavra do Senhor. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus vivo. Aleluia. São servos do Deus Altíssimo. Amém? Pode se assentar. Da glória ao nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus poderoso na batalha. Aleluia, meu Deus. Igreja, aleluia. A palavra do Senhor nos fala de Paulo e Silas. Paulo e Silas, aleluia, homens temente e reto diante do Senhor. E ali Paulo e Silas, aleluia, estava caminhando na cidade, aleluia, louvado seja Deus, de Lídia. E quando eles estavam lá, aleluia, a palavra do Senhor nos fala que então ali Paulo e Silas andavam pregando, evangelizando o nome do Senhor. E ali, aleluia, quando eles passavam na cidade, existia também uma jovem, aleluia, e essa jovem tinha um espírito de adivinhação. E aquela jovem, aleluia, ela dava lucro para os seus senhores. Ela era escravizada, aleluia, por aqueles homens, para ganhar, aleluia, dinheiro às custas, aleluia, daquele poder de adivinhação. Porque, aleluia, porque existe uma grande diferença entre adivinhar e revelar. Porque, aleluia, a adivinhação, ela vem, aleluia, do inimigo. É Satanás, aleluia, que usa este poder de adivinhação para enganar a muitos, para dizer que é Deus que está revelando. Mas a revelação é diferente. A revelação, ela vem do alto. A revelação, ela se cumpre no alto. A revelação, aleluia, ela quebra todo o jugo de Satanás. Louvado seja Deus. E hoje, aleluia, glória a Deus, podemos ver que as igrejas nos dias de hoje estão, aleluia, cheias, e muitas almas estão perecendo por causa desse dom, desse poder, porque as pessoas não vão mais atrás dos dons espirituais, não buscam mais ser cheios do Espírito Santo, não buscam mais, aleluia, ter intimidade, aleluia, com Deus, buscam, aleluia, ter o dom de revelação, buscam, aleluia, glória a Deus, a revelação, a profecia, mas não busca o Deus da profecia, busca, aleluia, adivinhação, busca, aleluia, tudo, mas não busca o Deus, aleluia, que tem poder de mudar, aleluia, a tua vida, porque, aleluia, muitas pessoas têm esperado estar no fundo do poço para reconhecer a Cristo, para se voltar para Cristo. O que, aleluia, Paulo e Silas estavam fazendo, eles estavam pregando o evangelho de Cristo numa cidade, aleluia, aonde tinha idolatria, aonde tinha, aleluia, glória a Deus, aonde quem reinava lá, aleluia, era um povo idólatra, era um povo que adorava deuses, era um povo, aleluia, que não queria dar ouvido à voz de Deus. E Paulo e Silas pregando a verdade, Paulo e Silas orando por libertação, Paulo e Silas clamando para que o povo se convertesse dos seus pecados. Assim, aleluia, louvado seja Deus. Quando, aleluia, Paulo e Silas, toda vez que eles passavam na frente, aleluia, dessa jovem, ela revelava para os seus senhores: ei, estes homens, aleluia, que estão aqui, eles são homens, aleluia, de Deus, eles são homens, aleluia, pregando o evangelho de Deus, eles são homens do Deus, aleluia, Altíssimo, do Deus poderoso. Assim, aleluia, nós podemos ver que até Satanás, aleluia, ele tem que reconhecer o homem e a mulher que é de Deus, ele tem que reconhecer, aleluia, quando o homem e a mulher verdadeiramente está com Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Porque nas igrejas, aleluia,
Nas gerações de hoje nós podemos ver pessoas, aleluia, muitas pessoas crentes, dizendo ser crente, participa, aleluia, da ceia do Senhor, mas não anda com Deus, não caminha com Deus. Por quê? Porque vive uma vida torpe, vive uma vida dupla, vive uma vida, aleluia, de qualquer maneira, não tem uma vida de santidade, não tem uma vida de comunhão com Deus, não tem uma vida de oração, não tem uma vida no altar com Deus. E a palavra do Senhor está dizendo que sem santidade ninguém verá o Senhor. É necessário, meu amado, que aquele que serve a Deus verdadeiramente esteja, aleluia, andando com Deus. Andar, aleluia, com o Senhor não é simplesmente carregar a Bíblia, mas é você, aleluia, mudar a sua forma de agir, mudar a sua forma de falar, mudar a sua maneira, aleluia, de andar, mudar, aleluia, as suas vestes, mudar os seus pensamentos, porque, aleluia, porque a palavra de Deus, ela é fiel quando nos diz que o homem e a mulher, quando está na presença de Deus, ele é transformado, porque a presença do Senhor, ela transforma. A palavra do Senhor é que liberta, a palavra do Senhor é que cura, a palavra do Senhor é que salva, e aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Aleluia. Louvado seja Deus. E se você, aleluia, se você é nova criatura, meu irmão, você tem que fazer a diferença, porque a palavra do Senhor diz que vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, aleluia. Paulo e Silas estavam sendo o sal da terra naquele lugar, eles não estavam, aleluia, compactuando, aleluia, com o erro naquele lugar, mas eles estavam repreendendo o mal naquele lugar. E hoje, aleluia, o que podemos ver é diferente. A igreja, ao invés, aleluia, de, aleluia, lutar contra o pecado e não deixar se corromper, as igrejas estão deixando, aleluia, o pecado tomar conta da igreja. O povo está deixando, aleluia, o mundo lá fora entrar dentro da igreja, para trazer pessoas, para trazer, aleluia, multidões, para trazer, aleluia, oferta, para trazer dízimo. Mas o Senhor está dizendo de que adianta, aleluia, de que adianta a igreja cheia, se não tem, aleluia, comunhão com Deus, se não tem, aleluia, compromisso, se não tem intimidade comigo, porque a minha palavra diz, mas vale uma alma salva do que todo rebanho perdido. Para Deus vale mais uma alma do que, aleluia, toda a igreja que não tem compromisso com Ele. Aleluia. Porque o Senhor está dizendo, mais vale a obediência do que o sacrifício. Quantas pessoas têm feito o sacrifício de todo? Quantas pessoas têm feito o sacrifício além do que pode? Quantas pessoas, aleluia, têm feito o sacrifício, mas não têm obedecido à voz de Deus? E de nada adianta, aleluia, de nada adianta orar se não obedece, de nada adianta sacrificar se não obedece, de nada adianta, aleluia, você clamar se você não obedece, de nada adianta, aleluia, você, aleluia, louvado seja Deus, entrar no secreto com Deus, se você não obedece a voz dele, quando ele te chama, aleluia, se voltar para ele, quando ele te chama ao conserto, quando ele te chama à santidade, quando ele te chama a ir atrás das almas, quando ele te chama a pregar a verdade, quando ele te chama a orar pelos enfermos, a expulsar demônios, a não se corromper com as coisas do mundo, o Senhor está dizendo, de nada adianta a minha igreja me louvar de boca, mas o coração longe de mim. Eu quero uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Louvado seja Deus. Aleluia. Porque não adianta, aleluia. Paulo então ficou incomodado com aquela gente. E quando, aleluia, Paulo fica incomodado, ele então expulsa, aleluia, aquele poder de adivinhação daquela jovem. E por ele expulsar daquele demônio, aqueles homens ficaram revoltados e levaram, aleluia, até os magistrados. E então ali a palavra do Senhor nos fala que prenderam
quebra Paulo e Silas por causa da verdade. O Senhor está dizendo: ei, a minha igreja, aleluia, está vendo no fim dos tempos. Estamos, aleluia, vivendo o fim dos tempos, mas estão achando, aleluia, que já é o fim dos tempos. Mas não é, porque é só o começo, aleluia. É só o começo, aleluia, porque ainda o fim vai chegar. É só o começo, é só estou abreviando, aleluia, para ver quem vai suportar, para ver quem está comigo e quem não está, para separar, aleluia, o joio do trigo, para ver, aleluia, aquele que faz a diferença e aquele que não faz, para separar o justo do ímpio, para separar, aleluia, o justo dos pecadores, para ver, aleluia, glória a Deus, aqueles que são meus, porque, aleluia, porque até mesmo dentro da minha casa tem muitos lobos vestidos de ovelha, tem muitos lobos, aleluia, se comparando com ovelhas, e estão, aleluia, glória a Deus, enganando a muitos, estão, aleluia, enganando a muitos que não abrem a sua visão espiritual, e acha, aleluia, que é só porque a polícia pateia está comigo, que é só porque entrega a revelação está comigo, mas eis, aleluia, que muitos virão dizendo: Senhor, Senhor, e enganarão até os escolhidos. O Senhor está dizendo: desperta, igreja minha, acorda, igreja minha, sai do sono da indolência, igreja minha, porque eis que os dias são maus, eis que os dias têm se abreviado, eis que estão achando que dá tempo, mas não dá mais tempo, eis que estão achando que tem chance, mas não tem mais chance, porque o tempo é agora, a chance é agora, aleluia, porque o dia de amanhã não vos pertence, a chance que Deus está dando do conserto é agora, a chance que Deus está dando da mudança é agora, a chance que Deus está dando da obediência é agora. Louvado seja Deus. Deus está dando chance, mas muitos não querem essa chance. Deus está dando oportunidade, mas muitos não querem mais essa oportunidade. Estão preferindo, aleluia, se corromper do que esperar em Deus. Estão preferindo, aleluia, se sujarem do que esperar em Deus. E Deus está dizendo: ei, vós sois o sal da terra, ainda existem os remanescentes da minha obra, ainda existem os separados da minha obra, que estão sofrendo mártir por amor do meu nome, que estão sofrendo, aleluia, o exílio por amor do meu nome, estão sofrendo o vale, o deserto por amor do meu nome. E eis que eu estou vendo, aleluia, cada rejeição, eis que eu estou vendo a cada lágrima, eis que eu estou vendo a cada sofrimento que você está passando, aleluia, e está calado. Por quê? Porque assim foi Jesus. Jesus foi levado ao matadouro como um cordeiro e sofreu calado. Ele não reclamou, ele não murmurou, ele não, aleluia, abriu a boca. Em todo o tempo ele ficou em silêncio. E o Senhor está dizendo: a minha palavra diz: seja, pois imitadores de Cristo, como Cristo amou a igreja. Deus está dizendo: ei, a tua prova não é, aleluia, para você murmurar, a tua prova não é para fazer você duvidar da promessa, a tua prova não é para fazer você desistir da promessa, mas Deus está dizendo: olha a prova que eu passei por amor de vós, então aguenta mais um pouquinho essa prova por amor a mim, porque eis que vai chegar o fim desse sofrimento, eis que vai chegar o fim dessa prova,
Porque Israel suportou o deserto e depois atravessou, aleluia, o Mar Vermelho. Depois suportaram mais um deserto e atravessaram o Rio Jordão. Aleluia, glória a Deus. Não há nada impossível que esse Deus não é capaz de fazer por você. Glória a Deus. Não há nada impossível que esse Deus não é capaz de mudar por você. Esse Deus não é capaz de fazer uma reviravolta na situação por você. A situação se apresenta de um jeito. A situação de Paulo e Silas se apresentava de um jeito. Eles estavam presos, eles estavam no cárcere, só porque, aleluia, pregaram a verdade. Só porque, aleluia, expulsaram um demônio de adivinhação da vida daquela jovem. Libertaram aquela jovem, aleluia, das correntes que aprendiam naquele mundo de escravidão. Glória a Deus. Mas mesmo assim, Paulo e Silas, aleluia, presos, eles adoraram, eles oraram, porque a palavra do Senhor nos diz: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos ao Senhor. E o Senhor está dizendo aí, e enquanto eles oravam e cantavam, as cadeias se abriram e as correntes de todos se quebraram. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O Senhor está dizendo: você está entendendo, meu filho? Não foi somente a corrente de Paulo e Silas que quebraram. Porque, aleluia, porque eu mostrei que eu não faço acepção de pessoa. Eu não escolho o capacitado, mas eu capacito os meus escolhidos. Sou eu Deus, aleluia, que moldo, o Senhor Deus que faço. Assim, aleluia, eu abri a prisão de todos, eu quebrei as algemas. Porque, aleluia, eles me adoraram mesmo naquela prisão. Mesmo numa situação, aleluia, que os olhos deles eram impossível deles saírem daquele lugar. Mas Deus mudou o cenário. E o Senhor está dizendo para você: eu vou mudar o cenário da tua vida. Eu vou mudar o cenário da tua história. Hoje você pode estar vendo um vale, um deserto. Hoje você pode estar vendo aquela vida na prostituição. Você pode estar vendo aquela vida no vício. Você pode estar vendo aquela vida no mundo crime. E aos seus olhos não tem mudança. Mas eu sou Deus do impossível. E eu vou mudar o cenário daquela vida. Eu vou mudar o cenário na tua casa. Eu vou mudar o cenário no teu casamento. Eu vou mudar o cenário na vida dos teus filhos. Eu vou mudar o cenário na tua história, para mostrar que eu sou Deus na tua vida, para mostrar que eu sou Deus que está ouvindo a tua oração, que está vendo o gemido no teu coração. Ei, não olha para o cenário como se apresenta, Glória a Deus. mas olha para Deus. Olha para Deus que é galardoador da sua vida. Glória a Deus. Olha para Deus, porque Ele quem rege a tua história. Olha quantas vitórias Ele te deu até aqui. Olha quantos livramentos, aleluia, Ele te deu até aqui. Como tem aquele hino que diz: não era para você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e aonde colocar as mãos eu vou abençoar. Deus está dizendo: ei, não chore. Não chora, porque Ele cuida de você. Aquele que cuida de você não dorme. Ele está te vendo, Ele está te contemplando. Ele vai mudar o cenário, Ele vai mudar a situação da tua vida. Ei, Deus abriu a prisão naquele lugar, e todos ali puderam conhecer, aleluia, que existia um Deus mesmo sobre a vida de Paulo e Silas. Ei, Deus está dizendo: muitas vezes você não entende, mas muitas vezes eu permito, aleluia, a situação, para você, aleluia, ganhar aquela alma para mim. Eu permito, aleluia, a situação,
para você subir mais um degrau, aleluia, da unção que eu tenho sobre a tua vida. Eu permito, aleluia, a situação, porque através do seu testemunho muitas almas se renderão diante de mim e saberão que eu sou Deus que ainda faço, que eu sou Deus que ainda falo. Ei, Deus permitiu a situação na vida de Paulo e Silas, não somente para provar sua fé, mas ganhar aquelas almas que estavam lá escravizadas, ganhar aquelas almas que estavam lá presas, ganhar aquelas almas, aleluia, que estavam lá, aleluia, louvado seja Deus, sendo escravizadas por Satanás. O Senhor está dizendo para você, talvez você olhe assim e acha, aleluia, Jesus me abandonou, não tem mais nada, não tem mais jeito, mas o Senhor está dizendo, ei, aleluia, eu estou permitindo para ganhar aquela alma para mim, eu estou permitindo para mudar o cenário daquela alma, porque aleluia, porque você já está no lugar certo, você já está, aleluia, louvado seja Deus, com as cadeias, aleluia, abertas e as correntes quebradas. Agora Deus quer usar você para quebrar as correntes lá na tua casa, agora Deus quer usar você para quebrar as correntes lá fora, agora Deus quer usar você para libertar os cativos lá fora. Aleluia. Por quê? Porque Deus é fiel, aleluia. E não existe Deus maior que o nosso Deus. Não existe, aleluia, poder maior do que o do nosso Deus, aleluia. O mesmo Deus, aleluia, que estava sobre a vida de Paulo e Silas, é o Deus que está aqui hoje para mudar, aleluia, o teu cenário, para mudar, aleluia, a tua história, e para provar para você, aleluia, ao qual você pediu a Deus uma resposta, ao qual você, aleluia, fez prova de Deus no dia de hoje, e o Senhor está dizendo aí para provar para você que eu estou contigo, que eu ouvi a tua oração, que eu recebi o teu clamor, eu vou mudar o cenário, eu vou mudar a situação. Não olhe, aleluia, para a situação como ela se apresenta, mas creia assim como eu fiz na vida de Paulo e Silas. Eu vou mudar a trajetória, eu vou cumprir na tua vida a promessa, eu vou cumprir na tua vida aquilo que eu te prometi. Aleluia. Louvado seja Deus. E aquele carcereiro, aleluia, que estava ali vendo aqueles presos, então começou, aleluia, a ficar com medo daqueles presos fugir, aleluia. E então ali ele saca a arma, aleluia, com medo deles fugirem. Então Paulo diz, ei, não precisa temer, porque todos aqui estamos, aleluia, Deus, todos aqui estamos, louvado é o nome de Jesus. E então ali aquele homem se prostra, aleluia, diante de Paulo e pergunta, e como que eu faço para servir a este Deus? Glória a Deus. Você está vendo que um testemunho vale mais do que 1000 palavras? Glória a Deus, aleluia. Como que eu faço para servir a este Deus? E Paulo então responde para ele, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Louvado seja Deus. Creia. Glória a Deus. Creia, meu irmão. Creia que aquilo que Deus te prometeu, Ele vai fazer. Ele vai salvar a tua casa. Glória a Deus. Ele vai salvar o teu casamento. Ele vai salvar o teu filho. Ele vai agir lá no seu trabalho. Deus vai fazer uma reviravolta nesse cenário. E você vai ver que Deus, Ele é fiel. Você vai ver que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Você vai ver que o que Deus uniu, o homem não separa. Você vai ver, aleluia, que esse é ungido desde o ventre da mãe. Esse é chamado, escolhido desde o ventre da tua mãe. É por isso que passa tanta provação. É por isso que passa tanta perseguição. É por causa da unção. É por causa da presença. É por causa da glória de Deus sobre a tua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Creia, meu amado, que assim como Deus agiu na vida de Paulo e Silas,
está agindo na sua vida. Este Deus, Ele não mudou. Ele está agindo na tua vida. E Ele vai agir na tua casa. E tu vai glorificar o nome desse Deus. Assim como Paulo e Silas, aleluia. Se eles tivessem reclamado, murmurado, talvez eles não tinham saído daquela prisão. Mas como eles agradeceram a Deus, mesmo em meio à luta, mesmo em meio à prova, eles saíram da prisão e ainda ganharam almas para Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. E o Senhor está dizendo: ei, não murmure e não questione, mas somente agradeça e glorifica a Deus em meio a este vale. Glorifica a Deus em meio a este deserto. Porque, aleluia, depois dessa prova vem a vitória. Depois deste vale vem, aleluia, o milagre. Louvado é o nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Aleluia. Louvado seja Deus.